Vamos aguardar os nossos convidados entrarem. Bom, boa noite que estão entrando. Nós estamos hoje aqui, então, para mais uma live da Associação de Elaboradores de Suco Puro, para falarmos sobre o selo Suco Puro. E para falarmos sobre os nossos associados, né? Então, hoje nós estamos aqui recebendo queridos amigos que eu tenho, né, do setor da uva e do vinho, para falarmos um pouquinho sobre essa importante empresa, né, que é a Casa Perini. Antes de chamar eles, eu queria só mostrar para vocês, não sei se todo mundo já viu, aqui tá o nosso Purinho, né, o Purinho é nosso mascote. Então, quem quiser ter acesso a esse material que foi desenvolvido para o Dia das Crianças, entretanto, né, esse material ele tá disponível para quem quiser baixar em qualquer horário, em qualquer momento, né? Lá no nosso site do Suco de Uva Puro. Então, quiser baixar lá para conhecer tem uma historinha, né? Conta um pouquinho do Purinho. E aqui, depois da historinha, tem umas brincadeiras para as crianças. E aí a gente já vai também estimulando as crianças a terem uma vida saudável, né? E consumirem suco de uva puro. Então, quem ainda não acessou, ou quem ainda não conhece, ou quem ainda não acessou o nosso site Suco de Uva Puro, eu convido que faça, né? Temos lá um material muito, muito, muito legal. Então, para quem puder acessar e ver os artigos, a gente tem muito material lá que vocês podem acessar, tá? Então, aqui o nosso Purinho para quem não conhecia ainda. Agora eu vou chamar meus convidados, então, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Como Tudo ótimo. estamos? Tudo Tudo. bem? Tudo ótimo. Obrigado, então, aí pelo convite da associação, né, através da maior sumidade, né, em suco de uva, uma das do mundo, acredito, né, Carol? Um prazer estar participando aqui contigo, tá mediando aí a nossa conversa de hoje. Para quem não conhece, eu sou Pablo Perini, faço parte da família e trabalho na área de marketing da Casa Perini e estou acompanhado hoje do nosso enólogo-chefe, Leandro Santini. A gente está mantendo um distanciamento bom o suficiente, tá? Então, a câmera aqui está com uma mini grua para fazer Tá ótimo, tá ótimo. Boa noite, Carol. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo certo, tudo ótimo. Para falar um pouquinho sobre nossos sucos. Ótimo, perfeito, perfeito. Vai fazer, então, esse papo aí mediado por ti, Carol, e vamos falar da nossa parte da questão da diferenciação entre marcas de sucos puros, que a gente tem mais de uma, né? Versão branco quanto tinto, como é que surgiu no contexto dentro da vinícola, né? Que tem caráter familiar e foi se desenvolvendo com propostas diferentes para as suas respectivas marcas. E, obviamente, o Leandro está junto com muita importância, considerando que ele ajudou bastante nessa parte de desenvolvimento técnico para chegar ao resultado de pureza, que é o grande diferencial do suco que a gente tem hoje. Tá legal? Com certeza, beleza. Então, dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês, né? A Perini, ela sempre foi uma referência na elaboração de sucos, né? Isso é algo que eu tenho o maior orgulho de dizer. Além de ser uma referência na elaboração de sucos, sempre foi uma grande apoiadora dos meus projetos. Então, eu tenho sempre que reforçar isso, porque é uma visão, né? Uma visão que a empresa sempre teve de buscar e de entender, né? Que no momento em que a gente estuda, que a gente descobre mais sobre o produto, a gente consegue ampliar, né? Mais sempre o entendimento do consumidor e, por consequência, vai aumentar o consumo. Eu nunca vou... esse final de semana eu tive dando uma aula em Chapecó, numa pós-graduação em viticultura e enologia, uma grata surpresa, né? Que eu estive lá conversando. E aí eles me perguntaram, né, professora, como é que vocês foram parar no Globo Repórter? Né? Como é que o suco de uva foi parar no Globo Repórter? Eu disse, olha, nós começamos com um estudo mostrando que o suco de uva fazia com que reduzisse peso e reduzisse gordura abdominal, e nós gravamos lá na Perini, a nossa reportagem, que depois foi automaticamente para o jornal Hoje e depois virou pauta do Globo Repórter, né?
Então, assim, as pessoas não acreditam que a gente não pagou por aquele momento, né? Mas nós não pagamos nem um centavo por aquele momento. Então, só para reforçar aqui a importância, né, que a Perini sempre teve a nos ajudar a divulgar e apoiar os nossos projetos, né? Mas hoje nós estamos aqui para falar de suco de uva, né? E eu queria, Pablo, que tu primeiro... Eu sou uma das pessoas que eu acho super importante contar para as pessoas que estão em casa sobre as empresas. Porque a gente normalmente vê lá no Instagram da empresa, apesar de eu achar lindo, né? Que vocês usam as imagens da família de vocês no Instagram. Então, eu quero reforçar isso, que eu acho isso belo. A gente tem que reforçar quem está por trás da garrafa, né? E, assim, eu queria que tu contasse para nós um pouco da Perini, primeiro, né? Então, contar um pouquinho da Perini, da história da Perini, né? E em que momento na história da Perini entra o suco de uva? Conta para nós um pouquinho. Tá ótimo. Então, antes de mais nada, queria só fazer um rápido comentário sobre a admiração que a gente tem, acho que se estende a toda a família, toda a equipe que te conhece bem. O teu trabalho é científico, né? E quando a gente tem conteúdo que está relacionado a benefício para a população, é de interesse público, bem como você falou, os veículos de comunicação têm interesse porque não está falando em publicidade, está falando em algo que faz... que gera pauta porque é benefício, está associado a estilo de vida, a saudabilidade, isso é bom para todo mundo e fez um trabalho super bem embasado, a gente ficou super contente com ter escolhido, a gente ter feito essa parceria nas amostras, né, para chegar às suas conclusões, tá? Aqui acabou convergendo dentre as derivações dos seus trabalhos, né, acadêmicos e científicos, bem como comentei, o suco puro, que, aliás, não veria pessoa melhor para representar a associação. Bom, contextualizando a parte histórica da vinícola, tentar fazer um apanhado breve dos primeiros momentos, já que começou com o vinho propriamente, com a chegada do bisavô do Trentino Alto Adige, lá em 1876, na segunda grande embarcação da família Perini, né, que é do extremo nordeste da Itália. Ele se estabeleceu aqui, onde pertence o município de Farroupilha, na microrregião, microrregião que hoje é chamada de Vale Trentino, justamente em homenagem aos imigrantes da época, e que está dentro da macro-região da Serra Gaúcha, que daí engloba uma série de outras cidades, que inclusive, dentre elas, tem colegas nossos aí que também fazem parte da Associação do Suco Puro, como Bento Gonçalves, Flores da Cunha, etc. Isso lá em 1876, né, ainda no século XIX. Desde lá, o Giuseppe, que era meu bisavô, já tinha esse hábito de cultivar a uva, elaborar o próprio vinho, obviamente de uma maneira bem artesanal, como todo mundo começou. Aí já na geração do nono João, que se estabeleceu aqui propriamente, foi quem dos irmãos, né, dos filhos, melhor dizendo, do Giuseppe, ficou com o local onde hoje é a Casa Perini, que o porão da casa se tornou a taverna, Casa Perini, que é o restaurante. O nono João fazia os primeiros vinhos ali, lá em 1929. Aí, posteriormente a isso, já na geração do meu pai, Benildo, que é o fundador oficial da empresa, em 1970 ele começou a elaborar os vinhos aí já com marca, né, própria, desvinculado do sistema cooperativo, porque na geração ainda do nono João ele vendia o seu vinho para uma cooperativa vizinha nossa aqui, que foi a primeira da América do Sul, né? E daí, em 70, começaram os vinhos com a marca JP, né, em homenagem a João Perini, justamente o nono, né, o nono João. E aí entra o suco, quase 2 décadas depois, né, mas bastante cedo, considerando o histórico do suco de uva no Brasil, que foi em 1988. Eu tinha 4 anos na época, então a infância foi à base de muito suco de uva. Inicialmente só com o suco JP e um item que era o tinto, né? Sempre teve essa característica de bastante concentração natural da fruta, mas obviamente com o passar do tempo a gente foi sofisticando as técnicas de elaboração para chegar a um patamar que se conhece até hoje. Depois nós tivemos alguns desdobramentos em relação à linha de sucos, né?
inicialmente só JP, feito com uvas americanas, né? Para quem não conhece, também conhecidas como Vitis Labrusca, que são as uvas que dão origem aos vinhos de mesa pela legislação brasileira. E exemplo dessas uvas a gente tem o Bordeaux, Isabel, né? Niagara, Coder, Concord e por aí vai. E também dessa família, né, de uvas fazem parte as uvas que, para o consumidor, né, se situar, a gente encontra para consumo in natura, comprando em fruteiras, supermercados. São as uvas que normalmente têm um grão mais polpudo, maior, ela é super saborosa de comer e vai gerar esses vinhos de mesa que não tem compromisso com envelhecimento, são mais fáceis de beber e super importantes para o mercado brasileiro, para o consumo de forma geral. Para suco de uva, são super adequadas, né? Elas que dão essa característica que a gente tanto aprecia, né? Um dos escritores que a gente fala, quando está falando de um vinho fino, normalmente, um Cabernet Sauvignon, que é já da família das uvas europeias, a gente vai puxar notas mais complexas, remete a coisas que não são uva. Agora, quando a gente fala o gostinho da uva, essa é a uva americana, que é típica do nosso suco, né, Carol? Eu costumo dizer que esse é obrigatório. Se não for assim, tem problema. Exatamente. Suco de uva que não tem gosto de uva, temos problema, né? Então... É bem por aí. E o JP, então, já entrando no mérito de diferenciação entre uma linha e outra, ele é elaborado com as uvas Bordeaux Isabel, que é um corte muito praticado pelas vinícolas, boa, tá já mostrando aí. Acho que tu tá com o de 1 litro, né, Carol? Eu tô com o de 500 e eu tô de 1,5 litro. Tô cheia de produto. Uma escadinha pronta aqui também, ó. Aham. 1 litro e 1,5 litro também, que tem para todos os tipos de consumidor, né? Famílias, de tamanho, consumo individual e tal. E aí tem, obviamente, o selo, né? Que acho que o pessoal que está acompanhando já conhece, que é o selo que garante a pureza do suco dentro desse processo que estabelece a diferenciação dele. E, posteriormente, ao JP Tinto surgiu, então, o suco Perini Tinto, com um conceito bem interessante, né? Foi inovador, né? Como um pioneirismo no conceito de elaborar sucos que a gente chama de varietais premium, né? Varietal justamente faz alusão a algo que é muito utilizado no mundo do vinho, ou seja, nesse caso um suco elaborado 100% com um único tipo de uva, né? Que no caso é o tinto 100% da uva Bordeaux, que tem como objetivo ser um suco, em termos de aroma e sabor, mais concentrado. A cor dele também é mais densa, mais fechada. Melhor ou pior, como sempre, assim como no mundo do vinho, no do suco também a gente vai partir para a questão de gosto. Mas a uva Bordeaux, muitas vezes, é bastante apreciada e com caráter de diferenciação para quem gosta de um suco mais intenso, tá? E tem a versão maior, sim, né? Maior. Aqui tá a versão. Tá com a de 500 ml ali, né? Isso, eu tenho a de 500 e 1 litro. Exatamente. E depois, aproveitando a deixa, né? Vou falar geral sobre as marcas e as diferenciações específicas das uvas. E o Leandro vai poder explicar como a gente chegou a poder fazer o suco puro propriamente. Aqui a gente tem um desdobramento que foi o suco branco. O suco de uva branco tem crescido bastante. Tem aqui da marca JP, que também é um blend, um corte, é um mix de Niagara e Lorena, né? Aí já no caso, a gente tem a Niagara, que é uma uva americana, tá? E a Lorena, uma híbrida proveniente de americana com uma europeia aromática. E isso é bem interessante a gente lembrar, porque como eu comentei, a uva americana é super adequada para a elaboração de suco de uva. E além dela, a gente descobriu que, para nossa sorte, aqui no caso, pelo menos da Casa Perini, a gente está em Farroupilha, né? Como eu comentei, nós temos a indicação de procedência dos moscatos de Farroupilha, que é também conhecido como indicação geográfica. É um ponto de diferenciação ligado ao terroir, que é o conjunto de solo e clima de uma determinada região, que dá tipicidade, dá um perfil de aroma, sabor, cor aos produtos, seja vinho, seja, obviamente, antes de mais nada a uva, né, que vai dar seus derivados, o vinho, o suco, o espumante, assim por diante, e a gente vê isso, né, em diversos outros setores, né? Falando em Brasil, tem aí o queijo da Serra da Canastra, que tem a ver com
leite da vaca que é ordenhada lá, e assim por diante, a cachaça de Salinas, só para ficar em Brasil. Depois, obviamente, isso é muito forte na Europa, como região de champanhe, com espumantes e tal. E isso, sim, é uma coisa bacana, porque ajuda a apontar diferenciações. E dentro, então, da Associação de Suco Puro, a gente tem um suco que é elaborado com uva, né? Que faz parte dessa indicação de procedência, que no caso é o Moscato. É uma uva de origem europeia, uma uva italiana, trazida da Itália, que se elabora também o Moscatel, se elabora frisante de Moscato, ou o próprio vinho tranquilo, que é o não espumante. E ela tem essa característica super aromática. Inclusive, tem, né, no meio do vinho, a gente trata como uvas aromáticas, são uvas que têm essa pronúncia de floral, de fruta muito intensa, que diferente, por exemplo, de uma Chardonnay, que é outra uva branca muito usada para elaborar, por exemplo, brute espumante, ela tem uma riqueza de aroma e uma alegria, vamos dizer assim, é muito fácil de reconhecer, agrada aos mais diversos paladares, de criança até idoso, porque para suco ela se adequa super bem. Aliás, eu já vi, tu abriu o teu suco, eu vou acompanhar no branco. Abri. O dia tá bem agradável aqui. Eu vou abrir meu... eu abri o JT. Ah, legal. Vou eu vou te contar que eu sou fanática pro suco de Niágara. É uma coisa assim que eu tenho... Eu adoro suco de Niágara. Vou te dizer que, assim, o de Moscato eu gosto, mas de Niágara acho que eu tenho uma lembrança afetiva, entendeu? Acho que eu lembro a minha infância de comer a Niágara e daí eu tenho a sensação de que eu tô comendo Niágara. Então adoro, é espetacular esse vinho. É meio... E hoje Pode falar. E hoje nós falávamos, eu e o Pablo antes, né? Vamos degustar alguma coisa. Eu falei, vamos degustar, mas suco branco hoje. Suco branco, né? boa. Para ser diferente, porque eu acho que é um mercado que tem crescido muito, né? O suco de uva em si cresceu muito nos últimos anos, né? Então a gente vê assim, de quando eu comecei o meu mestrado lá em 2004 até hoje, a importância a nível de mercado, a importância a nível de conhecimento e principalmente de tecnologia, né, Pablo? Acho que isso, até o Leandro tá aí, depois a gente vai aproveitar um pouco mais dele, inclusive nesse aspecto, mas eu queria levantar aqui a questão, porque já mostrei aqui, né, mas talvez algumas pessoas que estejam aqui não saibam né, o que o selo significa e qual a importância desse produto, né? Claro. Então, nós estamos falando aqui desse selo, né? Vocês estão vendo aqui o selo Suco de Uva Puro. Esse selo, e aí eu me lembro de novo, né? Numa das conversas que eu tive com o Franco, vou te dizer, foi lá o ano, sei lá quando é que foi que a gente conversou, mas faz um bom tempo já. Na metade do ano passado, provavelmente, eu entrei em contato com ele, como eu sempre fazia, né? Eu brinco que eu passava o chapéu, né? Literalmente, para poder bancar as pesquisas, né? E eu liguei para ele e falei, Franco, preciso de ajuda, né? Porque tem um projeto assim, assado, né? Ele falou, tu já ouviu falar do suco de uva puro, do selo? Eu falei, não. Então eu vou te passar o contato. E aí eu comecei a conversar com o Aguinaldo, e aí o Franco disse... Não, eu sei que vocês foram um dos que disseram que eu devia estar no projeto, né? Então aqui eu quero fazer um agradecimento à família Perini, né? Porque eu sei que, como tu já externou aqui, eu sei que vocês foram das pessoas que falaram muito do meu nome e reforçaram a importância de eu estar presente. E aí, naquele primeiro momento, conversando, né? E sabendo que vocês tinham, né? essa vontade e tinham... vamos dizer assim, um certo incômodo, né, Pablo? Porque quando a gente fala de mercado de suco, e tive várias conversas dessas contigo, com o Franco também, né, com o teu pai, sobre o que a gente tem no mercado, né? Exato. E esse final de semana, eu estava lá em Chapecó dando essa aula que eu comentei há pouco, e eu fiz um painel de degustação de produtos de uva, né? Eu brinquei com eles. Porque a gente foi desde o néctar, até, vamos dar bebida, o néctar, o suco reconstituído, o suco integral e o suco puro, né? Então, fomos nesses, para eles entenderem e compreenderem que nós precisamos aprender a ler rótulos, né? Porque a gente, por exemplo, o néctar, para quem não sabe, né? Néctar por legislação, néctar de uva tem que ter 50% de suco de uva. Mas se você for no mercado, você encontra um néctar misto.
de uva e maçã que tem 40%. Mas porque tem maçã junto. E aí, Exatamente. às vezes, as pessoas não fazem, né? A bebida é 30% de suco. Tá, e o que é o resto? É água, açúcar, conservantes. O suco reconstituído, tu encontra no mercado, às vezes as pessoas têm aquela ilusão de que, porque tá no vidro, é um suco integral. E a gente encontra suco reconstituído no vidro, então procurem a expressão integral, né? Então, assim, eu queria que tu... E a gente está hoje falando aqui de um produto selado, que Exato. recebe esse selo por conta de uma certificação independente. Então, para quem não sabe, a associação contratou uma certificadora. Essa certificadora vai no ponto comercial, retira lá do mercado, não vai na vinícola, vai lá no comércio, retira esse produto. E esse produto, ele leva lá para o laboratório para analisar, para ter a garantia de que nós temos o que aqui dentro? Só uva. Né? Que nós não temos adição de conservantes, antioxidantes adicionados, que não é o antioxidante bom, tá, gente? É aquele adicionado, tá? Então, e ele não tem água, não tem açúcar, né? Perguntaram há pouco, quanto tem de açúcar? Esse produto não tem açúcar. É o carboidrato da uva. O que aconteceu esse ano, e depois eu vou perguntar isso pro Leandro, eu vou até dizer, porque esse ano nós estamos com um suco muito mais doce, né? Porque tivemos uma uva muito mais madura. Mas, gente, é açúcar da uva. Então, eu queria que tu contasse para nós, assim, até para depois a gente passar para o Leandro e tal, o que motivou vocês a fazerem parte da associação? Eu sei que vocês foram um dos pioneiros, né, na associação, a levantar essa bandeira, né? Então, o que levaram vocês a pensar na associação e por que vocês, né, fazem parte, estão conosco, né, nesse caminho aí? Olha, eu acho que ela, de certa forma, a minha resposta, ela de alguma maneira está diretamente linkada com a introdução da tua pergunta, né, Carol? Porque eu acho que o mercado de sucos em geral, agora sendo não só para os de uva, mas aqui a gente está falando de uva porque é o caso da vinícola, ele é muito confuso em relação a como se estabelecem as categorias para o consumidor, né? Ele não sabe o que é o quê, o índice de pureza de fruta que tem em cada nomenclatura que ele vê na gôndola, né? Muitas vezes essa nomenclatura, que é do que se trata de fato o produto, ela é vaga ou pequena, né? Então, o que é uma bebida, né? Um refresco, o que é um néctar, o que é o suco integral, o que é o puro, que a gente chegou à distinção do selo, que é o auge da pureza, obviamente. Então, foi tanto querer melhor informar o consumidor, para ele ter ciência do que está comprando na hora que consome, porque tem uma tendência muito grande de até amigos meus pessoais que têm hábitos de vida muito saudáveis, e te confesso que até eu, em uma situação, a gente ia fazer uma degustação habitual, assim, vamos ver como é que estão os sucos dos colegas e tal, cheguei a me enganar em relação à categoria. É uma coisa. Né? Claro que eu tava com uma certa pressa e tal, mas que nem você falou, poxa, tem... assim, se o pessoal está praticando no mercado botar... e eu não estou condenando como errado. Sim, Se a regra do jogo permite, está dentro da regra. Mas será que não é melhor, tipo, estabelecer ferramentas que evitem a indução ou a mera confusão, né, do consumidor em relação ao que é o quê? Ela partiu muito disso, e para que as pessoas também entendessem que se tem uma diferença de custo, né, na hora de escolher o seu produto na gôndola, também tem uma diferença em relação ao que está sendo consumido. Eu faço uma analogia que talvez eu achar um pouco exagerada ou inapropriada, Carol, mas acho que ela é muito didática, sabe? Quando você vai para a seção de frios do supermercado, sabe muito bem o que é, por exemplo, vamos falar de suínos. Sabe bem o que é uma salsicha, o que é um outro tipo de embutido, o que é um presunto trivial, até o que é um presunto de pernil curado, né? Tudo vai dizer, não, mas é tudo porco, vou botar no meio do pão ali com uma fatia de queijo e tá tudo certo, vai me saciar. Mas eu fui no outro extremo, porque porque esse é um dos objetivos. Assim como o consumidor tem claro que pela salsicha ele vai pagar X e pelo presunto curado ele vai pagar Y, que é bem diferente, ele tem um nível de entrega muito diferente. E tanto numa degustação
quanto numa análise, que nem você falou, que acho que é um trabalho muito sério que o pessoal da Associação está fazendo, tem métrica, tem ferramenta para comprovar que tudo que está sendo envasado e leva ao selo está num nível de pureza realmente muito grande. É um trabalho muito correto. Então, essa categorização explícita, eu acho que foi o principal fator de motivação que nos levou a dizer, não, vamos criar um selo para que, ao ver isso, a pessoa saiba que está, usando a analogia, levando o seu presunto de pernil curado altamente, né, com o porco foi lá maturado e foi criado da melhor forma possível, com a melhor ração. Claro que a gente está falando da uva, né? É uma uva que foi colhida à mão, que foi super bem tratada. E agora fica a minha deixa para explicar melhor o caminho dessa uva com o mestre Leandro, aí, que é o pai das crianças aí que a gente está degustando. Eu quero só falar, né, que até uma pessoa falou aqui, porque eu sou diabética e eu leio o rótulo. Esse final de semana, a bebida essa que eu degustei, ela tinha uma informação na lateral da caixa de que ela era adoçada. Eu até brinquei, isso aqui é um crime. Com quem consome, isso aqui é um crime. Nós temos que colocar aqui, né? Grandãos, né? E lá na caixinha, numa lateral. Então, sim, gente, tem que aprender a ler, né? Porque isso aqui é 100% uva. E eu vou te dizer que eu escutei de algumas pessoas assim, é mais um complicador para o suco. Eu digo, não, gente, isso não é. E esse é nosso slogan, né? Que é descomplique, né? Exatamente. Então, tu quer ter a garantia de que tá levando para casa só uva, tá aqui, né? O selinho que é para dar essa garantia, então, né? Então, vamos aproveitar o enólogo, né? Vamos lá. Aqui agora eu já servi o Leandro também, tá? Agora, oficialmente, então, vamos fazer brinde com suco. Vale nessa Vale, noite, claro. E passo a palavra pro comparsa aí da noite. Espetáculo. E aí, Leandro? Show de Bom, bola. né? E pro Pablo, por enquanto, pegar mais um suco, porque esse vai estar terminando já. Verdade. Eu costumo dizer, né, Leandro, que oferecer um produto com esse selo é muito mais do que oferecer somente mais saúde, mas também mais segurança, né? Então, quando tu dá para o teu consumidor, porque assim, né, para tu chegar a um produto dessa qualidade, teve um cuidado desde o vinhedo, né? Então, conta para nós um pouco, porque eu falava esses dias para os alunos, né? Existe um fungo que, quando não bem cuidado, a videira, ele produz uma toxina, que chama uma ocratoxina, né? Então, assim, o cuidado na videira, isso é uma questão de segurança, né? Então, a gente está levando para o consumidor, com certeza, mais segurança. Conta para nós como é que são selecionadas essas uvas, né? Tu como enólogo, né, da empresa, que cuidado, eu sei que é preciso ter esse cuidado, né, ao longo de toda a cultivo, né, até chegar na vinícola também. Como é que que cuidados a gente precisa ter para chegar a um produto como a gente está degustando hoje à noite aqui e que merece, então, né, o selo suco de uva puro? Certo. Para falar de suco de uva, para mim é relativamente tranquilo, porque fazem 20 anos que eu já trabalho aqui na Casa Perini. Então, aproveitar a deixa do Pablo, quando se iniciou o suco, quando a vinícola iniciou lá atrás, na década de 80, eu diria que os sucos do mercado ficaram meio que estagnados em termos de qualidade, que era simplesmente mais um produto que se pegava lá uva e elaborava produto, era suco de uva. Aí, por volta de 2007, 2008, que se começou a buscar uma qualificação maior, refinar cada vez mais os sucos. Então, foi uma data assim, que se começou a pesquisar muito sobre como que eu posso extrair o máximo de uma uva sem estar perdendo qualidade em aroma, em sabor. Daí foi um momento assim, bem importante com a questão de troca de equipamento, desengace, para tentar tratar esse suco de uma forma melhorada, para preservar mais a questão de aromas, Então, se buscou uma ampliação tecnológica junto com a questão técnica
para se ter esse respaldo, que o suco, o mercado começou já a pedir um pouco mais sobre sucos, e aí a filosofia que sempre foi ofertar um produto de qualidade diferenciada, melhor custo-benefício. Então, a gente começou meio com uma concorrência entre o setor brasileiro de ter um produto, quem tem o melhor suco, né? Isso foi muito positivo. E se a gente pensar nesse tipo de suco que a gente está provando aqui, que é o suco natural, integral, o nosso puro de verdade, pouquíssimos países têm esse tipo de suco ou elaboram. Eu não sabia agora de cabeça dizer um país que tenha suco feito... Não tem. Não tem, Leandro. E várias outras formas de se ter um suco de uva, mas nós sempre entendemos que, para nós, o conceito de suco, acho que isso é um pouco, tá na raiz. Por exemplo, o Pablo comentou lá que ele tinha 4 anos, cresceu criado a suco de uva. Eu também, em casa, na minha casa, como bom italiano, tinha que fazer o suco da uva. Fazia em casa lá, cozinhava a uva tal, e não tinha aquela qualidade toda, mas era algo puro. Nós sabor. todos, né? Nós todos aqui, Vai sentir aquele sabor. Eu acho que isso também veio nos instigar para ir atrás dessa a tecnologia. Então, com a empresa, tecnologicamente falando, possuía já esse aporte para ter um produto diferenciado. Tá? Daí começa a outra fase, que é assim, bom, tem o equipamento, o processo a gente domina, o que mais que a gente pode ir agregando agora para se ter um suco diferenciado? Então, aí entra uma questão técnica muito longa, aí, que é a questão das temperaturas, para você ter a extração, os tempos, como é que eu vou extrair isso? Eu vou prensar ou não vou prensar? Que percentual eu vou ter de extração para isso? Essa uva, a gente sabe que ano após ano tem algumas variações, teor de açúcar, acidez. Como é que eu posso interagir? Daí se começa a olhar para o produtor, olhar a campo. Poxa, essa matéria-prima de tais e tais locais ou alguns produtores tem uma aptidão melhor para me elaborar um suco de uva. Então, quando está chegando a matéria-prima na nossa casa, a gente já começa, bom, essas uvas aqui são destinadas para suco de uva. Tentando sempre enaltecer essa questão de abrir a garrafinha, colocar na sua taça, no copo e sentir aquele perfume da uva, que para quem é aqui da região faz remeter aos tempos mais antigos, do nono, da nona, dos pais. Eu achei bem bacana o teu comentário sobre a uva Isabel, sobre o suco. Dá para ver pela tua expressão, assim, que não é simplesmente um gosto pessoal de hoje, é algo que vem na história, e é um pouco de história, na verdade, se tenta passar. Então, felizmente, com essa questão de conhecer melhor a matéria-prima, saber qual uva a gente vai ter uma extração melhor, e com isso passar sempre esse sabor, a estrutura de uma boa uva para a garrafa, para o suco de uva, e chegar na mesa do consumidor e ter o prazer dele muitas vezes nos encontrar e dizer: parece que eu estou comendo a uva embaixo do parreiral. Essa é a frase que nos deixa mais feliz, assim, como profissional, como empresa, como um produto único que é o nosso suco de uva puro, né? Ótimo. E eu costumo falar, porque as pessoas dizem, mas eu tenho esse suco, ele é um suco que tem um valor agregado maior, né? Bom, mas o Leandro falou aqui, né? Também é um processo que exige mais tecnologia. E isso é algo que eu tenho o maior orgulho de falar, assim, né? Como sendo uma estudiosa do suco de uva, que a gente tem visto exatamente isso, né? As empresas, como tu falaste, investindo cada vez mais em tecnologia, porque hoje, né? Para a gente elaborar um produto como esse, sem o uso de conservante, né? Isso é garantia por conta de uma tecnologia investida, né? Então, as empresas, elas investiram muito em conhecimento, né? Como tu falaste, para poder entender qual era a melhor uva, né? Mas principalmente em tecnologia para elaborar esse produto. Então, as pessoas, mas é mais caro. Sim, mas é que também tem uma tecnologia aportada que faça com que o produto seja mais seguro, né? Então, traz mais segurança para o consumidor, que ele está levando para casa um produto que é somente uva. Então, eu sempre falo, na verdade um investimento maior, mas tu vai ter muito mais segurança. Então, eu em casa, eu prefiro pagar mais, né, para ter mais segurança
para quem consome o produto. E tem gente que diz assim, eu não gosto de suco de uva, eu prefiro néctar porque não é tão forte. Eu sempre falo, faz teu néctar em casa, não tem problema. Pega lá, bota... Formula como você quer, né? Bota lá meia... E lá na minha casa eu vou contar um segredo, né? Eu abortei o refrigerante depois que eu introduzi suco de uva branco com água com gás. Todo mundo lá em casa agora não pode faltar suco de uva branco com... Então, assim, de fato, né? A gente tem aí um potencial enorme de um produto, assim, fantástico, né? Como tu falaste, a gente não tem nada próximo disso a nível mundial. E se eu tivesse que apostar hoje num produto que tem potencial de exportação a nível de Brasil, eu falava que é o suco de uva. Então, assim, claro, né? Eu sou suspeita em falar, né? Mas eu falaria com certeza isso. Conta para nós um pouquinho dessa safra, Leandro, porque eu tô encantada com os sucos dessa safra. Eu tô apaixonada, assim. Assim como eu também tô pelo vinho, né? Ontem de noite eu fiz a degustação, eu não pude participar no sábado da degustação. Eu degustei ontem de noite os tintos. E eu brinquei até, né? Coitado dos dentistas nesse ano, né? Porque os nossos vinhos vão precisar de um clareamento urgente. Mas conta para nós sobre as uvas desse ano que deram origem, então, a esses sucos espetaculares. O ponto marcante da safra 2020 foi que, do início ao fim, a gente teve uma hegemonia climática que permitiu uvas com sanidade esplêndida. Quando temos anos, às vezes, que não contribuem tanto para isso, a gente corre atrás, define ponto de maturação justamente para não passar essa uva, para não ter qualquer problema que venha a possivelmente afetar a qualidade do suco. Então, uma corrida contra o tempo. Esse ano, na verdade, assim, quanto mais você esquecia daquela uva, melhor ela ia ficando. Que como praticamente não choveu, então as uvas atingiram pontos de maturação muito altos, sanidade incrível, como eu nunca presenciei safra assim do início ao fim, com essa questão de qualidade, a maturação no ponto máximo dia de cada variedade, você se permitia a definir o ponto de colheita que você achava mais conveniente para cada tipo de produto. Que a gente sabe que uma safra, quando inicia lá em janeiro, até por muitas vezes final de março, às vezes você tem que ser realista. Bom, o clima está assim, vou colher porque eu vou garantir meu produto e não quero que essa uva venha a ter algum problema. Então, esse ano foi muito bacana aí trabalhar. E, assim, o sabor, né, do suco de uva desse ano é algo fantástico, né? Você tem aquela integração, aquela acidez, aquele dulçor, uma consistência em boca que faz você como se estivesse mastigando realmente a uva aí na sua frente. Então, isso é uma safra bem marcante aí, né? Com certeza. Sabe que semana passada eu recebi as notícias da grande prova de vinhos do Brasil, né? E eles avaliaram o suco de uva e o Copelo falou uma frase que para mim ficou marcante, eu tenho usado isso, né? Ele fala assim que nós pudéssemos comparar o nosso suco de uva com um vinho, poderíamos comparar com o Romanée Conti ou com o Petrus, né? Eu digo, gente, eu tô assim em êxtase, né? Porque vinhos com pontuação altíssima, né? Então, suco, desculpa, com uma pontuação altíssima. Então, de fato, né, uma safra aí para ficar na história também para o suco de uva. E a gente recentemente fez umas análises, né, lá com o pessoal do Lavin, e é impressionante a quantidade de antocianinas que a gente tem comparando a safra passada com essa, assim, vai de 200 para 1.200 de média. Então, acidez mais baixa, né? Mais doçura. Então, um suco ainda mais equilibrado, com uma cor espetacular, né? Mas eu estava aqui degustando os dois sucos brancos, né? E é impressionante como eles são diferentes, né? Conta para nós um pouquinho, assim, a diferença deles, né? Um pouco, o Pablo já levantou um pouco, né? Quando ele falou da Niagara e da Moscato, mas fala um pouquinho deles, assim, qual a grande diferença entre os dois produtos? A gente começa pelo JP. O JP, então, como o Pablo comentou, né, é um blend, né, um corte de uvas, que é aí Niagara e Lorena. Tá? O conceito nosso aqui de casa é Lorena para conferir um pouco de frescor e um aroma, para quebrar um pouquinho do Niagara, que também o Niagara é bem expressivo, e ser um
que você consiga tomar bastante, que você tome a primeira taça, a segunda taça e te instiga a continuar tomando ele. Bem refrescante, leve. E eu vou fazer, ó, vou abrir uma brecha aí só para não perder o seu comentário. Que assim, ó, as pessoas que compram um suco desse no mercado, tá? E abrem e gostam dele, acham ele saboroso, tal. Tem uma questão que às vezes passa despercebida, que a gente está falando de um produto sem nada, zero, não tem isso. E hoje a gente pode dizer certificado. O Instituto nos diz, não, vocês estão dentro, todos os parâmetros estão aqui. A gente usa só suco da uva. Então, a entrega tecnológica a gente tem que dar no primeiro momento para esse suco e ele se conservar com uma beleza, com essa riqueza de aroma. E o consumidor, muitas vezes, dificilmente ele abre, como que a maior parte dos industrializados, ele abre a garrafa tal, já vem uma indústria toda na cabeça, mas esse suco de uva puro, a gente está falando em uva. Então, pasteurização, tratamento, você abre na sua casa e consome. Isso é importante. Impressionante. Já tá vou continuar aí. Com o suco, o Perini, então, elaborado com a variedade Moscato. Como o Pablo bem falou, é a nossa rainha das uvas aqui do local, a indicação de procedência de Farroupilha. Então, também nos instigou a fazer um suco varietal com essa variedade. E aqui também buscar um desafio, porque o Moscato, assim, lá quando a gente iniciou os primeiros testes para elaborar, também a gente buscava qual é a riqueza aromática que a gente pode conservar dessa uva Moscato, que a gente sabe que ela é muito rica em aromas, e passar para esse nosso suco e ser algo marcante. Então, a gente testou vários estilos de moscatos para fazer esse suco, tá? E a gente conseguiu preservar uma nota de um chá. A primeira nota que vem à cabeça, você tem aquela delicadeza, sente o aroma do suco da uva, tal, mas quando você vai buscar um pouquinho mais a fundo, o que me lembra, ele tem uma nota de chá, para mim, especial, que é fantástico. Tem uma cidreira, erva doce, uma coisa assim... Laranjeira. Bem interessante. Que também a gente conseguiu aí preservar ela com tecnologia, conhecimento e tentar sempre... Nós mesmos nos desafiamos, né? Todo envase tem que estar melhor. Alguém que tomando esse suco não pode pegar uma garrafa e dizer, poxa, aqui não está tão bom. Não. A gente tem que ser bom no que faz e tentar fazer com excelência para manter sempre um padrão bem nítido de qualidade, né? Vale a pena. Quem está em casa aí, né? Até o pessoal perguntou há pouco como é que eu faço para encontrar, né, esse suco para comprar. Então, lembrando que a gente tem o site do selo de suco de uva puro, né? Quem quiser acessar lá nós temos várias informações a respeito do selo, da certificação, e nós temos os espaços das empresas, dos associados. Então lá vocês podem também encontrar a Perini, ou até mesmo, né, procurar o site da Perini também, e vão com certeza encontrar mais informações, né, para poder consumir esse produto. Eu fiquei bem feliz que eu cheguei em Chapecó sexta-feira, fui no mercado e tinha Perini. Então, quer dizer que a Perini tá bem espalhada aí, tá tudo certo. Quem quiser ir, com certeza, mas se não conseguir, entre em contato com a empresa. Mas eu convido todos a acessarem lá nosso site de suco de uva puro, até para conhecer mais sobre os nossos trabalhos, os projetos, os artigos, e também, né, lá tem possibilidade de receitas e outras informações. Mas nós, infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso tempo aqui, né? Certo. Eu queria, não sei se o Pablo quer falar mais alguma coisa, de repente, tu, Leandro, né, que queira, que a gente não comentou aqui, mas acho importante queiram falar, né? Eu vou ser breve, então. O selo de suco de uva puro também é outra riqueza, acho que de todas as empresas aí que fazem parte dessa associação, que a gente tem vários sucos puros, certo? Todos certificados, e ao mesmo tempo cada um com estilos e sabores diferentes. Então, nós convidamos a todos que comecem a provar esses sucos, esse selo, essa marca de pureza que a gente conseguiu aí destacar no mercado, que antes, infelizmente, por mais que a gente brigasse no bom sentido em elaborar um suco melhor, muitas vezes o consumidor
acabava não conseguindo identificar isso na ponta. Então, a gente faz o convite para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre os sucos de uva puro, da Perini e de todos os associados, que isso aí com certeza vai instigar aí a ter uma vida mais saudável, conhecer produtos melhores, quem sabe partir para o pernil defumado aí, como o Pablo comentou aí. Nosso muito obrigado. Eu vou deixar passar para o Pablo aqui. Tá legal. Um ótimo, obrigada. Um abraço, Leandro. Obrigada. Então, Carol, também vou tentar ser breve. Sobre a questão que o Leandro comentou no final, eu achei bem importante que ele frisou, é muito mais fácil falar do suco puro de uma forma sintética, através do que ele não tem, né, eliminando, do que ele tem, porque é uva, né? Então, essa questão de não ter água, nem corante, nem conservante, nem anti, etc., é super importante. E também tem a questão crucial que o Leandro frisa bastante, que a intervenção ao longo da elaboração dele tem, claro, tecnologia, tem maquinário, mas é de uma maneira que não invade a composição natural da química da própria uva, né? Que já está nela, assim como a própria frutose, que é o açúcar que está presente nela. E para conduzir ele até a garrafa, é tudo através de processo físico e não químico. O que quer dizer isso? Se conduz temperatura, pasteurização, como o Leandro falou. A pasteurização não chega a um ponto de queima, né, do líquido, né, que é uma coisa que acontece, como ele comentou, em alguns produtos industrializados, você sente aquela nota defumada, passado, que não é tão agradável, e muitas vezes, se é em excesso, acaba prejudicando, inclusive, o caráter mais nutricional, né, algumas características por esse sentido, e não tem nada de químico, também por não agregar cor artificial, tampouco conservante, nem nada disso. Esse era um ponto que eu ia comentar. A título de curiosidade, o pessoal que está em casa, essa garrafinha, para ter uma noção do índice de pureza, é 300 ml, né? É um pouquinho mais aquele copo convencional que a gente tem todo dia de 200 ml, um copo pequenininho, assim. E para elaborar, então, consta na embalagem, isso é matemático, são usados por volta de 2 cachos de uva grandes, com por volta de 200 gramas de peso. Então, realmente, é uma relação direta para a gente imaginar o quanto de uva tem ali, né? Aí, quando a gente vai pensar em outras categorias, né, que fazem derivados de uva ou outras frutas, realmente, não se está pagando pelos 200, no caso, 400 gramas de fruta, né, que estão aí presentes. E a última questão que eu ia falar, que é realmente o pessoal que tem curiosidade para experimentar, que é saudável para as crianças e que é um tipo de bebida que pode acompanhar a vida inteira, que está relacionado a um hábito saudável. Achei bacana a história do purinho que tu falou ali. Acho que é uma forma convidativa, didática, convidar as pessoas, as crianças para a leitura e também entender esses benefícios, né? Se criar com esses bons hábitos. Quando tu falou do suco branco, por exemplo, funciona com tinto também, com água com gás, eu dei risada aqui do lado enquanto falava com o Leandro, porque eu lembrei que, ainda bem que o pai não está aqui, senão ele vai achar heresia, mas teve situações que, sem ele ver, assim, o pessoal tá brindando, pô, aquele dia eu não estava afim de beber, tinha que trabalhar logo, pegar a estrada e não podia dirigir, taça de espumante, pouquinho de suco de uva branco, né, e água com gás. Fica uma delícia e com certeza, para quem tem restrição ao álcool, é o espumante mais puro e saboroso sem álcool que você vai degustar. Vale a brincadeira. Mas no mais, verdade. Obrigado de novo pelo convite. Queria agradecer o Leandro aí por dispor do tempo dele, porque o Leandro é um cara modesto, tá? Mas vale lembrar que o último enólogo do ano também, além de fazer vinho muito bem, né? Um super bom de avaliação nacional, foi a vinícola com mais reconhecimentos, também é autoridade em suco de uva, né? Então a gente também poder ouvir dele aí como é que foi a história junto à vinícola. Tá legal? Verdade. Eu queria só lembrar, né, que nossos estudos falam que um adulto deve consumir em torno de 300 ml de suco por dia para ter os benefícios da saúde. Então, aqui está a porção diária, né? E eu costumo dizer que o consumo de vinho também, ele deve ser consumido moderadamente. Então, um adulto deve consumir em torno de 200, um homem, né, em torno de 200 a 300 ml, uma mulher em torno de 150 a 200 ml. Entretanto, vocês podem consumir, quem pode, né, os dois, né, o suco de uva e o vinho, e quem não pode, somente o suco de uva, e vai ter, com certeza, né,
uma fonte importantíssima de polifenóis, e esse ano, então, em especial, ainda mais polifenóis e ainda mais saúde, né? Então, lembrando que essa é a dosagem diária que nós recomendamos para um adulto. Uma criança pode ser a metade, né? Pode, então, porcionar em duas doses. E lembrando que as pessoas têm preconceito com relação a produtos brancos para fazer bem à saúde. Lembrando que sim, nós temos muitos benefícios com relação ao suco de uva branco. Temos um estudo feito com seres humanos, mulheres, né, idosas que consumiram suco de uva e nós tivemos uma redução de gordura abdominal, redução de peso e redução de colesterol nessas mulheres. E os nossos estudos que a gente fez também um efeito ansiolítico, então diminuindo um pouquinho a ansiedade, né? Então, outros efeitos benéficos, atividade antioxidante, anti-inflamatória. Nós temos um trabalho há pouco com jogadores de rugby, mostrando, né, um efeito anti-inflamatório do suco de uva branco também, não só do suco de uva tinto. Então, com certeza, são tanto tinto quanto branco excelentes fontes de polifenóis e uma fonte, com certeza, de saúde para nós levarmos para a nossa família. Então, algo seguro, eu sempre falo, né? É importante, a gente sempre é saudável, mas é seguro, gente. E isso é o mais... Eu não sei se é tão quão importante é levar saúde e segurança para casa, né? Então, é algo que a gente sempre trata junto. Então, muito obrigada por vocês. Queria parabenizar a empresa pelos produtos, pela história, por ser uma empresa familiar, que eu sempre falo, eu tenho o maior orgulho dessa empresa, assim, e aqui quem está falando é a Caroline, né, que tem o maior orgulho da família. Eu às vezes me sinto até parte da família. É algo assim que eu tenho o maior orgulho da história de vocês, de ver vocês junto, né, construindo a história da empresa, e o Leandro, né, também é da família aí, né, então acho que com certeza. Então, parabenizar vocês pelo resultado na NV, né, brilhante, brilhante, algo assim espetacular, né, e fruto de todo esse trabalho que vocês têm, e do mero e do cuidado que vocês trabalham com o produto que vocês têm aí. Ótimo, obrigadão. São várias famílias. Inclusive, acho que o Leandro vai dar um recado aqui para ele que tá esperando na sequência. Suco, vinho, como é sempre cultural, a gente viu desde o início aí o Pablo falando em ser criado a suco. Eu também tenho 2 filhos, a Maria Alice, que tem 3 anos e meio, e o Pedro Leonel, que ele tem lá 7 meses. E a Maria toda vez me pede: papai, lembra de trazer o meu suco para casa. Então, as crianças aí com o suco de uva aí. Com certeza. Você sabe que eu tenho uns vizinhos na praia que ela fala assim, um dia eu falei, não quer provar o suco de uva branco? Daí eu levei para eles provarem, daí a pequenininha falou, tia Carol, eu não gosto daquele que não é pintado, eu só gosto do pintado. Daí semana passada eu cheguei lá e falei assim, tia Carol, tu não trouxe meu suco? Daí eu falei, sim, mas qual que tu quer? Eu quero 3 pintado e 3 não pintado. Eu falei, ué, tu tá gostando do não pintado agora? Mas é bom também o não pintado. 3 aninhos, coisa mais querida. Importante, a cultura do propaganda de forma bem saudável aí, né? Verdade, com certeza, com certeza. Então tá, gente, obrigada pela conversa aí. Como eu falei, né, me sinto... Às vezes é uma forma da gente se ver no meio dessa pandemia, né? Mas muito bom ter estado com vocês aí e parabéns pelo trabalho. Nosso enorme agradecimento aí. Então tá, tchau, tchau, gente. Boa noite, até mais.